Olá, colega! Continuando nossa série sobre paradigmas, abordamos agora um dos mais praticados no meio empresarial. É o que eu chamo o paradigma da complexidade inerente, que consiste em crer que a realidade é altamente complexa em sua essência. Partindo dessa definição fundamental, a nossa reação natural para enfrentar a complexidade passa a ser a seguinte: vamos dividir o sistema complexo em pequenas partes mais manejáveis e vamos administrar essas partes individualmente. Isso é o que eu chamo o paradigma da fragmentação. E isso, aplicado a inúmeras situações, ocasiona toda uma série de conflitos organizacionais com os respectivos sintomas negativos que nos afligem no dia a dia. Por exemplo, na grande maioria das empresas, um mal crônico é a comunicação deficiente entre os diferentes departamentos, resultante de interfaces nebulosas no que diz respeito à clara definição de papéis e responsabilidades pelo fluxo de trabalho. E como nós estamos dedicados às atividades e objetivos departamentais, a integração e o fluxo de informação entre áreas, que afinal é o que determina o tempo e a qualidade da resposta ao cliente, ficam relegados a segundo ou terceiro plano. Como consequência, vários problemas pipocam mais tarde e fazem com que cerca de 70% do tempo das pessoas seja desperdiçado no combate a incêndios. O que evidentemente se propaga no tempo e no espaço e no final acaba impactando negativamente os clientes com respostas lentas e ineficazes. E estes sintomas negativos são consequência de um conflito de fundo que podemos chamar o dilema da atenção gerencial, que eu já discuti em um vídeo anterior aqui do canal. Esse conflito é o seguinte: de um lado, focar-se nas metas departamentais de curto prazo versus, de outro lado, focar-se nos objetivos organizacionais de longo prazo. A falsa solução ganha-perde que dá origem aos problemas mencionados é a centenária gestão por departamentos, que prioriza o primeiro lado e sacrifica o segundo lado do conflito. Essa decisão, tomada por inércia sem muita reflexão, fundamenta-se na premissa de que a empresa irá bem se cada departamento se empenhar em cumprir suas metas individuais. A realidade, entretanto, oferece inúmeras evidências de que essa premissa é simplesmente falsa. É comum ver organizações nas quais as pessoas dão o melhor de si em suas atividades departamentais, mas o desempenho global da empresa é sofrível. Mas é aí que o paradigma revela seus poderes ocultos. Interpretando tais problemas sobre a ótica da gestão departamental, sem jamais questionar o próprio paradigma, os gestores chegam à conclusão de que é necessário aperfeiçoar o sistema vigente através da imposição de metas mais agressivas, mais controles, um amplo desdobramento de metas numéricas via Balanced Scorecard, até chegar ao absurdo de metas individuais estabelecidas para cada colaborador, complementado por um sofisticado sistema de incentivos, etc. Obviamente, isso apenas vai aumentar a complexidade e vai aprofundar ainda mais aqueles efeitos negativos, porque em um sistema de negócios, os resultados nunca são a simples adição de esforços isolados, mas sim a interação sistêmica do fluxo de atividades entre praticamente todas as áreas da empresa. Outro exemplo prático do pleno funcionamento do paradigma da complexidade inerente é a questão das prioridades na produção. Com frequência, vemos o pessoal saltitando entre priorizar a qualidade, ou o lead time, ou o volume de produção, ou os pedidos urgentes, ou o custo, os inventários, etc. E fazem isso porque assumem a falsa premissa de que aqueles são temas relativamente independentes e que podem ser tratados separadamente. Mas apesar das evidências mostrarem que, ao priorizar qualquer um daqueles temas, os demais ficam prejudicados, sua atitude, dentro do paradigma vigente, é simplesmente resignar-se a conviver com os problemas como se eles fossem moléstias inevitáveis. Ou então seus atormentados ouvidos cedem ao canto místico da sereia informática e buscam desesperadamente a solução num sistema informático mais sofisticado, o que, no frigir dos ovos, acaba apenas aumentando a complexidade do sistema produtivo e produz um molho mais caro do que o peixe. Um outro exemplo do paradigma em questão é o gerenciamento de projetos. Diante da complexidade de gerenciar centenas de tarefas e dezenas de recursos envolvidos num projeto complexo,
dividimos o mesmo em pequenos conjuntos de tarefas e programamos para cada tarefa uma data de início e fim, adotando ingenuamente a falsa premissa de que, se todas as tarefas se concluírem a tempo, o projeto será entregue no prazo, com o conteúdo prometido e dentro do orçamento planejado. Lê do engano. Mas apesar das contundentes evidências de que, quase que invariavelmente, todo projeto é entregue com atraso, com várias modificações em relação ao conteúdo prometido e com muitos gastos imprevistos, as pessoas, presas ao paradigma da gestão individualizada de tarefas, concluem que a solução está em negociar mais prazo com os clientes, sofisticar a análise de riscos antes de iniciar o projeto, fragmentar ainda mais as tarefas, aumentar a frequência e abrangência dos gate reviews, desenvolver a inteligência emocional da equipe, escrever um novo procedimento sobre como gerenciar projetos, etc. E assim o PMBOK já vai superando as 500 páginas. Bem, uma breve reflexão sobre os exemplos acima é suficiente para revelar um padrão comum por trás desses exemplos. A contraditória tendência de que os intentos para resolver a complexidade do sistema, uma vez decididos sob a ótica do paradigma da complexidade inerente, acabam invariavelmente aumentando a complexidade, o que reforça ainda mais a crença de que a realidade é naturalmente complexa, completando assim o ciclo de uma profecia autorrealizável. A solução definitiva, portanto, não se encontra dentro das fronteiras do próprio paradigma, mas requer a sua substituição por um outro paradigma mais adequado, que é o paradigma da simplicidade inerente, preconizado por Eli Goldratt em seu livro The Choice. Esse paradigma consiste em constatar que a realidade é sumamente simples e intrinsecamente harmoniosa. De fato, o paradigma da simplicidade inerente afirma que, por trás de toda a complexidade aparente, existe sempre uma simplicidade inerente que governa a situação. A prática desse revolucionário paradigma consiste em engajar-se corajosamente em um processo de raciocínio fundamentado em relações lógicas de causa e efeito, até que seja identificado o único problema central, ou poucos fatores de fundo, responsáveis pela multiplicidade de efeitos indesejáveis da realidade atual. O método para isso é o Thinking Process, o processo de pensamento sistêmico da teoria das restrições, já discutido em alguns vídeos desse canal. Revela-se desse modo a simplicidade inerente que sempre esteve escondida atrás da complexidade aparente. Então, e só então fica evidente o caminho para uma solução poderosa que com frequência é vergonhosamente simples. Aplicado como antídoto eficaz para as problemáticas situações mencionadas anteriormente, a simplicidade inerente aponta para romper com a gestão por departamentos e adotar a gestão por processos, o que significa, primeiro, subordinar a estrutura vertical das diversas áreas funcionais ao fluxo horizontal e integrado dos processos empresariais. Segundo, focar e priorizar o fluxo ininterrupto das atividades de criação de valor para que aqueles objetivos de qualidade, produtividade e custo adequados sejam alcançados de forma consistente. Terceiro, substituir o manejo individual das tarefas do projeto pela atuação de equipes empoderadas, que planejam e executam pequenos ciclos de aprendizagem e criação ágil de valor, através de métodos como a corrente crítica da teoria das restrições ou, como recentemente venho propondo, a implementação do MPS, o Multi-Project Scrum. Mas faltaria espaço aqui para entrar em detalhes sobre essas soluções. Deixo na descrição os links para quem quiser aprender mais sobre o Thinking Process, gestão por processos, MPS e outras metodologias de ponta disponíveis no portal resolve.guru. No próximo vídeo da série, a gente vai abordar o paradigma do mundo do custo e suas desastrosas consequências. Obrigado por ter me acompanhado até o final. Me deixe, por favor, a sua curtida, inscreva-se no canal e a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!